Agora eu fico impressionado como mesmo pessoas que sabem que a mídia está sendo mentirosa usam essa mídia como critério final da verdade. Eles acreditam que se algo é realmente uma verdade de fato, vai acabar aparecendo na grande mídia. Se não apareceu, é apenas opinião ou é teoria da conspiração. Presta bem atenção. O que é a mídia? É a opinião apresentada à maioria como se fosse a opinião da maioria. Na verdade, não é nem a opinião da maioria, né? É a opinião de um grupo de jornalistas e de um grupo de empresários. Esse é apresentado como se fosse a opinião geral. Ora, aí tem que lembrar aquele negócio que dizia Karl Marx, a maioria geralmente está errada. Não é isso? Se você quer saber a verdade sobre algo, a primeira coisa que você tem que fazer é ignorar a opinião geral. Você acha que é normal, assim, sobre qualquer assunto, a maioria está sempre sabendo a verdade? Ou ao contrário? Você conhece alguma descoberta científica que foi feita pela população em geral? Chega lá, lei da gravidade. A Inglaterra inteirinha descobriu a lei da gravidade e foi contar para o Newton, né? Foi isso que aconteceu? Ou ao contrário, ele descobriu e foi contar para os caras. Tudo quanto é verdade vem por atividade, pela ação da inteligência individual, sempre. Nunca da massa, nunca do coletivo. Todo mundo deveria saber isso desde a escola primária. Se você pegar assim, quem são os grandes filósofos? A população americana inteira de grandes filósofos. E tem uns 2 ou 3 lá, que você chama de filósofos, assim, apenas por homenagem. É assim? Ou ao contrário, você tem 5 ou 6 filósofos, o resto um bando de ignorantes. Gente, há quantos anos eu estou acertando as minhas previsões sobre a política brasileira? Mais de 20. Quantos eu sou? 1. Vocês viram o número de pessoas que me chamam de louco, de teórico da conspiração, etc. Eles acertaram alguma? Nunca acertaram nada, porra. Quanto menos acertam, mais se acham inteligentes, mais se acham representantes da verdade. Isto é normal. As pessoas acreditam na mentira não é porque elas se enganaram, é porque elas querem. Espera aí, põe mais açúcar aqui para mim, tá ruim. Põe mais um pouquinho de café. Então, se você, para se sentir seguro e orientado no cosmos, você precisa acreditar que você está seguindo a maioria, você está completamente louco. Você pega assim, os grandes conflitos que houve no século XX, né? Por exemplo, quantas pessoas no mundo, quantos analistas políticos, né, politólogos, cientistas sociais, etc., previram a queda da União Soviética? A maioria seguiu o tal do Paul Kennedy. Ascensão e queda das grandes potências foi um dos livros de maior sucesso nos 5 anos anteriores à queda da União Soviética, em que ele dizia que na década seguinte os Estados Unidos ia cair e a União Soviética seria a potência dominante. Essa era a tese dele. O cara foi celebrado como um super gênio da ciência política. Todo mundo acreditava nisso. De repente caiu a União Soviética, porra. Quantos previram? Eu conheço, acho que 2 pessoas que previram. Pessoas que não são tão conhecidas, não são famosas. Será que você tem que seguir a maioria, tem que seguir a mídia dominante? Você está doido, porra. Agora, eu tenho conversado com amigos meus no Brasil, eles quando querem dizer que algo é verdade, dizem, não, saiu na mídia, não é minha invenção. Então a resposta é o seguinte, você é louco. Você acha realmente que o sujeito criou uma empresa de mídia para te dizer a verdade, para te ensinar a verdade, para te orientar? Você acha mesmo? Quando você encontra um cara que quer a verdade, ele geralmente está sozinho, investigando, tudo dá um trabalho desgraçado. Tá entendendo? E ele às vezes não consegue nem contar para ninguém. Aliás, eu fiz esse juramento quando eu era jovem.
Eu fiz uma oração dizendo, Deus, eu quero entender essas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. Se eu tiver que ficar sozinho, sabendo a verdade, sem poder contar para ninguém, eu aceito isso. Por quê? Buscar saber algo é saber o que os outros não sabem. Saber o que todo mundo já sabe não é saber nada, porra. Aquilo que sabe só o que os outros já sabem não é ignorante? Essa é a definição do ignorante, porra. Agora, todas as descobertas científicas do mundo, absolutamente todas, eram coisas que ninguém sabia, que o sujeito sozinho descobriu. Ou um, ou dois, ou três caras. Será que isso é só coincidência? Ou é sempre assim? É sempre assim. Pensa bem, existe pensamento coletivo? Por exemplo, eu dou aula faz muitos anos. É possível você dar aula para uma classe? Tem assim, a classe como um conjunto entende tudo e ninguém em particular entende. É possível isto? Agora, é possível você dar uma aula e ter um aluno que entende e o resto não entende? Isso acontece o tempo todo, porra. Pensamento coletivo não existe, isso é uma besteira. É como é que se diz? É uma figura de linguagem, porra. Mesmo porque alguém conferiu as coisas para ver se o pensamento coletivo era coletivo mesmo? Opinião pública. É a opinião de quantas pessoas? Para quantas você perguntou? É no máximo um efeito estatístico, calculado, inventado. Não é isso? Então, por exemplo, nós sabemos que o PT, durante a maior parte da sua existência, o eleitorado dele era de classe média para alta. E eles se gabavam dizendo assim, a parte mais culta da população vota em nós. Daí, daqui a pouco, começaram a dizer o contrário. Nós somos o partido dos pobres. Os pobres votam em nós, os ricos votam do outro lado. É possível um treco desse? Como é que você vai levar a sério um negócio desse? Gente, vocês não viram a mídia brasileira inteirinha negar a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos? Vocês não viram isso, porra? Essa semana, amigos meus que me telefonaram, usando a mídia como critério separador do verdadeiro e do falso. Dá vontade de mandar merda mesmo, dá vontade de romper a amizade. Eu não sou mais seu amigo. Eu não sou amigo de quem lê o Globo. Eu não sou amigo de quem acredita na Folha. Eu não passei a minha vida estudando para depois acreditar na Folha. Você está brincando, porra? Veja, eu trabalhei na Folha vai fazer 50 anos atrás. Eu estava cercado de idiota naquele tempo. Hoje os caras são muito mais idiotas. Quer dizer, o jornalismo brasileiro caiu de uma maneira vertiginosa. Você não pode comparar os jornalistas de hoje com os de 50 anos atrás, mas 50 anos atrás já eram idiotas. Eles não tinham interesses culturais, eles não liam grandes livros. No máximo eles liam uns best-sellers. Era isso que eu queria? Gente, sabe como é que eu aprendi a escrever? Eu até os 23 anos eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira. Não inteira, assim, materialmente, um por um. Não, mas o essencial. Eu peguei o livro do Otto Maria Carpo, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, e fui vendo ali todos os títulos que ele destacava como importantes e li todos. Assim eu aprendi a escrever. Alguém no jornalismo fez isso? Esse que escreve hoje faz isso? Seu Felipe Feto fez isso? O ministro Barroso fez isso? O Faquinha fez isso? Não, eles não sabem escrever. São semi-analfabetos. Escrevem como criança, porra. Todos eles. Esse pessoal do Congresso. Se houve um deputado falar uma coisa horrível, porra. Esses generais, eu sou patriota. O quê? Você tem amor à língua pátria? Não, você não tem. Então você não é patriota coisíssima nenhuma. Porque patriotismo é você ter amor à língua pátria e amor à história dos grandes feitos do seu povo, que você quer continuar. Se você não tem uma coisa nem a outra, você não é patriota coisa nenhuma, porra. Quer dizer, o seu patriotismo é puro corporativismo. É a defesa dos interesses da classe militar. Nisso eles são muito bons.